Titia voltou. Vamos lá, então. Na verdade, o Vital, ele falou aí de uma série ele destacou uma série de pontos. O que costuma acontecer nos áudios não fica só no assunto, tema, o que para mim faz muita diferença e é muito importante, porque acaba sendo um conteúdo muito abrangente, né? Essa questão do milagre, né? As pessoas têm o milagre exerce um fascínio muito grande, é óbvio, é natural. No mundo onde nós temos um nível de consciência tão limitado, e principalmente no mundo onde nós fomos condicionados a nos achar nada. Hoje, a gente consegue acessar um volume e uma profundidade de informações que nos permitem transformar ou modificar essa forma de pensar, mas é um exercício, porque vira e mexe, aquele bichinho, né, vem no nosso ouvidinho nos lembrar das nossas limitações. Nós estamos limitados, nós não somos limitados, nós temos uma consciência envolta em véus que nos limitam a acessar certas informações que no meu entender, é melhor que seja assim. Como eu já disse, o que tiver que chegar, vai chegar. Ficar cavucando certas coisas, no meu entendimento, é muito mais prejudicial do que benéfico. Mas fica a critério de cada um, fica a gosto do freguês. Tem gente que gosta. Veja, quando ele falou de Jesus, eu pus aqui na capa, obviamente, a figura dele, que para mim é um grande manipulador de energias. Eu diria que Jesus foi um grande mago, porque ele sabia, né, manusear, manipular essas frequências a fim de realizar tudo o que ele realizou, porém, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. Quando ele curava, na verdade não era ele. A tua fé te curou. A gente nunca pode esquecer esse detalhe que faz toda a diferença. Nós somos deuses, ele mesmo disse isso. E tudo que ele fazia, nós também podemos fazer. A questão é como acreditar nisso, como utilizar isso de forma consciente, de forma lúcida. Eu diria até que de forma eu vou usar a palavra humilde na falta de outra, porque a gente sabe que esse tipo de poder pode desencadear uma série de problemas para quem tem o tal do ego exacerbado. Por isso que eu digo que tudo vem na hora que tem que vir. E esse alcance ou essa consciência daquilo que a gente verdadeiramente é, vocês podem observar que é uma construção. Hoje eu acesso essa informação, amanhã eu acesso outra, hoje me acontece uma coisa, amanhã me acontece outra, hoje eu cocrio uma situação, amanhã ela se materializa, porque a cocriação está assim, ó, no estalar de dedos, e isso vai me dando e vai me fortalecendo para que eu entenda que eu realmente sou co-criadora da minha realidade. E a cocriação nada mais é do que a manipulação de energia. Nasce no pensamento, mas é colapsada na vibração. É pura energia. Por isso que eu digo, tome cuidado com aquilo que você pede, mas principalmente com o que você vibra, porque o universo, lembra de Aladim? A lâmpada, né? Tanto que no livro O Segredo, uma das referências do livro é justamente, né, o gênio da lâmpada, para fazer uma analogia com a lei da atração. E é verdade, mas não são apenas 3 desejos não, gente. A gente cocria 24 horas por dia. Por isso que é tão importante a vigilância daquilo que se pensa, daquilo que se sente, daquilo que se faz, daquilo que se diz. A tal da integridade consciencial. Eu penso, eu faço, eu sinto na mesma frequência.
Outra coisa que é importante ressaltar, essa questão da manipulação de energia, das frequências, de ser co-criador, nós trazemos uma bagagem de alma. Isso é inegável. Né? E quanto mais a gente busca informações nesse sentido, você vê, eu acessei Lei da Atração pela primeira vez na vida em 2007. Foi justamente quando o livro foi lançado. Então, era um assunto que ficava solto. Pensar, sentir, agradecer, soltar. Maravilha, coisa mais fácil do mundo. Só que não, né? Pensar é fácil. Sentir é relativamente fácil. Soltar é que é o bicho, né? O que é soltar? É largar, é esquecer, é continuar? O que é? O que é esse confiar? Então, a informação veio, mas veio mais ou menos. Por quê? No meu entendimento. Talvez porque não fosse interessante, obviamente, liberar esse tipo de informação, mas eu acho que, principalmente, para que a gente fizesse a nossa própria busca. Hoje nós temos acesso a conteúdos que foram se complementando e mensagens que foram chegando, fantásticos. Mas é preciso filtrar. Porque tem muita baboseira nesse meio também, como tem baboseira em todos os meios. E nada como a experiência, a vivência, na verdade, para validar tudo isso. Por isso tem gente que diz, lei da atração não funciona. E para ela não funciona mesmo. Aliás, não é que não funciona. Funciona para o que ela não quer. Ela não entende justamente isso. Ela está vibrando numa frequência de algo que ela não deseja, aquilo se manifesta na vida dela, mas ela acha que a lei da atração não está funcionando. E está. É um turbilhão tão grande de informações que a gente recebe, por isso que eu digo que menos é mais, que a espiritualidade é simples, porque no meu entendimento apesar da complexidade, para mim ela é simples. Quanto mais a gente estiver em conexão conosco, com essa centelha que nós somos, como o Vital falou aqui no texto, e a gente tem repetido tanto, nós somos fractais de versões superiores de almas. Versões superiores que jamais poderiam encarnar num plano de terceira dimensão, tamanha potência energética. Jesus levou não sei quantos anos, uns falam em 1000, outros falam em 2000 anos, para se tornar um fractal e encarnar aqui. Não só Jesus, tá, gente? Aquela galerinha que estava com ele lá, Maria, José, todos seres que já estavam num nível vibracional mais elevado, não perfeitos, tá? Porque a gente precisa também pontuar as coisas, seres em evolução. E nós também estamos neste caminho evolutivo e um dia atingiremos a perfeição. A volta à casa do Pai é a volta para Deus. Mas isso, quantos anos? Quem é que sabe? Só existe tempo aqui, né? Na terceira dimensão. Então a gente precisa primeiro ter clareza das coisas, confiar, né, nessa bagagem de alma. Quantas e quantas vezes eu já conversei com pessoas que chegaram para mim e disseram assim, puxa vida, eu tinha uma decisão para tomar e me veio uma intuição e eu não fui por ela e acabei, né, seguindo por um caminho que só me trouxe problemas. Embora, eu não sei se eu sou otimista demais, eu acredito que não tenha passo errado. Se você foi por um outro caminho, era aquele que você precisava ir para extrair a lição que você extraiu, para chegar à conclusão que você chegou. Nós somos produto de todas as nossas experiências, por isso que não adianta negar o passado. É olhar para ele como um grande mestre. Nós somos o que somos por tudo que nós vivenciamos. Eu não estou falando só de passado dessa vida, não. Eu estou falando de todas as nossas vidas que nos trouxeram até aqui. Nós somos o milagre, no final das contas. Quantas vezes já foi dito que nós somos corajosos? E quantas vezes eu já repeti aqui, se eu sabia, se eu levantei a mão para vir, é porque eu sabia o que eu era capaz de realizar. Não só eu, todos nós que estamos aqui.
nós escrevemos nosso plano de alma. Salvo algumas exceções, existem as encarnações compulsórias, não é? Onde o amiguinho que não quer vir é obrigado a vir como última alternativa para ver se ele consegue aí, né, dar um passinho na jornada dele. Mas para a grande maioria não, gente. E é muito triste você ver pessoas amaldiçoando a própria vida, as circunstâncias. Não estou dizendo que não hajam pessoas que vivam situações difíceis. Mas se eu tenho muito claro que existe uma lei que rege tudo, que é a lei de causa e efeito, mais uma vez, tá, gente? Sem esse negócio de pagar karma. Esse negócio de pagar karma é complicado, porque você não sai dessa roda. É possível sair da roda de Sansara. Alguém tem que quebrar isso. Foi o que ele falou da questão do assassinato. Então, numa outra vida eu matei fulano. Então, nessa vida eu vou escrever lá no meu plano que eu preciso ser assassinado. Beleza. Eu e fulano de tal. Fulano de tal vai me matar. Só que no meio do caminho, fulano de tal, ele vive uma vida em que ele se melhora, vamos dizer assim, né? E ele não comete esse assassinato. Não é porque ele escreveu no plano dele que obrigatoriamente ele vai cometer um crime. Porque existe o quê? O tal do livre-arbítrio. Por mais limitado que seja, não vou discutir livre-arbítrio. Por mais limitado que seja, sempre existe a escolha. Ok? Ele não precisa cumprir aquilo. Agora, se eu preciso desencarnar naquele momento, isso eu acredito. Vai ser com a porrada na cabeça, vai ser escorregando, não importa. Vai ser num choque, num atropelamento, uma bala perdida, que não existe bala perdida. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Isso eu aprendi na pele. A morte só precisa de uma justificativa. Porque no atestado de óbito precisa constar uma causa. Só. O jeito, a forma, não faz diferença. Principalmente para um espírito que já tem um entendimento da vida. De que isso aqui é uma parte dela. Vida, né? Como diz o Wagner Borges. Vida é uma só. Nós temos centenas de existências. Então, se eu tenho essa noção, claro que na hora da morte sempre existe aquele estado de perturbação que é natural e que dizem, inclusive, que o nascimento traz o mesmo estado de perturbação. Vejam, é uma mudança dimensional. A gente não falar por mim, né? Eu não tenho noção do que é isso. Você sair de uma dimensão para outra. Há um choque energético, uma série de coisas. Então, existe um choque natural quando você desencarna, mesmo que em condições, né, naturais. Agora, se você tem um nível de consciência, você tem um nível de consciência das questões da vida e da vida além da vida, a forma como você morreu, se foi queimado, afogado, porque a gente fica com essa impressão muitas vezes, né, de mortes trágicas, como é que aquele espírito tá. Eu já li relatos de espíritos que tiveram mortes bruscas, em que em pouquíssimo tempo já estavam totalmente conscientes, trabalhando no plano espiritual. Por quê? Porque não é isso que vai fazer diferença. Eu tenho dito muito para vocês, cuidado com as caixinhas. Tá cheio por aí, principalmente nesse meio. Não preciso falar aqui da manipulação das religiões. Vocês estão acompanhando já há muito tempo. E existe em todas. Tem gente que não gosta quando eu falo disso, mas eu falo, porque tem. Então, é preciso deixar o que mais uma vez? Quem que deve falar? O que é a bússola? Não é o coração? Não é o chakra cardíaco? Agora, a grande questão é que nós fomos conduzidos a quê? A desconexão com o nosso coração, com a nossa bússola. É o caminho que a gente precisa fazer. Isso também é um milagre. Voltar para si é o grande milagre a ser realizado. Ele falou uma frase aqui bem pro finalzinho sobre o mérito. Milagres são resultados do mérito.
E faz sentido também. Só que o mérito, ele vem da ação espontânea. Eu faço porque eu me sinto bem em fazer. Lembra que eu falava para vocês, não adianta uma postura solidária, com foco, eu vou ser bom porque eu vou para a quinta dimensão, lá. Não vai não. Se a tua intenção for essa, provavelmente não vai. Agora, se a tua intenção em fazer o bem é fazer o bem, você não está nem preocupado de ir para a quinta, porque é consequência. É mérito, de fato. Essa aula que ele deu aqui no final, né? Eu não sei como ajudar, eu não tenho nada para fazer. Gente, pelo amor de Deus, tenha santíssima paciência. Com tanta gente precisando de um recurso, como ele falou, uma conversa, um sorriso, um apoio, um suporte, um estender as mãos, até uma ajuda financeira. Não faltam maneiras para se ajudar. O que existe muito mesmo é a tal da zoninha de conforto que muitas pessoas não querem sair. Não é só nisso não, é no geral. Mas eu estou tomando essa parte aí como exemplo. E não há nada mais gratificante nessa vida do que você ser útil de fato. Não para fazer bonito, não para massagear o ego e ficar postando selfie nas redes sociais. Eu faço um voluntariado, tchuf. Não é isso. Embora toda ajuda, eu aprendi também a observar dessa forma. Toda ajuda é ajuda. Agora, a intenção vai pesar para quem realiza. Se eu faço bem só para ficar bonita na foto, eu vou arcar com as consequências dessa minha intenção. A pessoa está sendo ajudada, né? A gente acho que precisa aprender a não ser também tão radical. Então, assim, basicamente, esse áudio do Vital só vem reforçar, né, alguns conceitos que para mim vem de encontro com a questão das virtudes aí da alma. A questão da gente, como eu disse, quanto mais nós estivermos em conexão conosco, isso nos aproxima desse milagre. O que é milagre, na verdade, é algo que aparentemente não se explica. Mas Deus não criou absolutamente nada sem explicação. O que nós não temos muitas vezes é condições de entender. Por isso que muitas coisas não nos são reveladas. Uma vez, na casa que eu trabalhava, na casa espírita que eu trabalhava, eu não lembro quem perguntou para o dirigente por que os sonhos muitas vezes eram tão confusos. Eu já tinha lido sobre algumas explicações. E a explicação que ele deu é de que quando a gente se desdobra e vai, a gente acessa coisas, e isso, livros falam disso, a gente tem contato com vou colocar coisas, tá? Na falta de outra palavra, que não existem materialmente no planeta Terra. Então não existe referência. Nós não temos na nossa mente, nós não temos no nosso conjunto de informações referência para explicar o que é aquilo. Então, quando a gente volta, o cérebro tenta decodificar e não consegue. Por isso que tem uns sonhos muito loucos por aí, a gente fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Lógico que às vezes a gente sonha porque falou de tal coisa, ou porque se impressionou com alguma coisa. Nem todo sonho quer dizer alguma coisa, tá, minha gente? A gente também tem que sair dessa neura aí um pouquinho. Sonhou com uma barata voadora, o que essa barata quer me dizer? Pelo amor de Deus, acho que a gente tem coisas mais importantes aí para estar se preocupando. Então, assim, existem situações, existem circunstâncias que a gente ainda não está preparado para acessar. Veja, eu sempre falei do cuidado da espiritualidade. Eles não vão nos jogar na fogueira. Eles não vão permitir que a gente acesse coisas que não sejam para o nosso bem. Apesar desse mundo que está sendo mostrado aí, que tanta gente acredita que é a verdade, não consegue entender que a gente está vivendo um filme, na verdade quase um pastelão, porque isso aí já virou uma palhaçada. Tem gente que acredita que isso tudo é verdade.
precisa ser dessa forma. Quantas pessoas já abriram os olhinhos, ou estão abrindo os olhinhos? Opa, peraí, tem alguma coisinha aqui que não está ornando nessa história toda. Ah, mas peraí, fulano lá atrás me falou tal coisa assim, assim, assado. Não é a tela azul que todo mundo quer? A tela azul tá aí. Ela vai ficar azul num dado momento, vai cair tudo? Dizem que vai, não sei. Eu não sei de nada, porque ninguém sabe de nada. O fato é que já está acontecendo. Para quem já sabe, eu gosto daquela frase do Paulo Cassiano. Se você sabe, você sabe. Então a gente sabe o que está acontecendo. Para que se conectar com uma frequência que te joga lá embaixo? Se você sabe que tudo isso faz parte de um plano maior. Por que você não pega a tua energia, a tua atenção e coloca em algo produtivo para você? Seja um milagre na vida de alguém. Menos é mais, meu povo. Vamos sair um pouquinho dessa loucura toda. Todas as vezes que a gente olha para o mundo lá fora e alimenta, entre aspas, o caos, com quem é que a gente está colaborando? Diz aí. Embora as trevas trabalhem para a luz, mas a gente acaba colaborando com as trevas. Pessoas que chegam aqui nesse canal, que chegam lá na página do Vital e de outros, né, companheiros de jornada na questão de trabalhar, de fazer esse trabalho pela luz, têm falado tantas e tantas vezes, se desconectem daquilo que traz medo, dúvida, daquilo que coloca em dúvida, sabe, a tua fé. Eu não estou falando só de fé em espiritualidade, em Deus, Jesus, Sananda, Maria, né? Fé em você. Nós estamos sendo, eu diria, meio que espremidos hoje para aprender a confiar no nosso eu superior, no nosso Deus. Ah, imagina, quantas pessoas eu já conversei falando assim, Márcia, eu não consigo acessar essa informação de que eu sou Deus em ação. Parece heresia. Claro que parece heresia. Eles fizeram um inferno na vida de todo mundo. Até hoje a gente paga por ter matado Jesus na cruz. Não é culpa nossa? O que eu nunca entendi nessa conta é como que fica quem veio depois da morte dele. Porque ele pagou os pecados de todo mundo até aquele ano lá. E depois? Essa turma ficou o quê? Perdida? Então assim, não estou dizendo que é simples. Ah, mas é exercício. Exercício que você vai praticando, você vai. Hoje dizer eu sou Deus em ação é super natural, graças a Deus, para muita gente. E são essas pessoas que têm consciência do Deus que habita dentro delas, que está sustentando a energia deste planeta. Porque sabe do seu poder de criação. Sabe o que é colocar foco naquilo que constrói, não naquilo que destrói. Para destruir já tem uma galerinha. Nós não estamos aqui para colaborar com essa turma. Eu acabei falando aqui muito mais de outros aspectos também, nem entrando tanto na coisa do milagre, mas tem que ser assim. Tem coisas que a gente precisa falar, mesmo que seja repetidas vezes, porque toda hora chega alguém novo, e são ensinamentos que estão aí justamente para a gente trabalhar as nossas crenças. Eu digo nossas porque eu também tenho as minhas. Todo mundo tem. Sabe aquela coisa que eu falo para vocês? Tem dias que eu não estou bem. E eu me reservo o direito de não estar bem. Eu só não me reservo um direito de postergar isso. Sabendo que eu sei. Entendendo a vida do jeito que eu entendo, eu não posso me permitir isso. Quando eu não estou bem, é o famoso olhar para a sombra, colher a sombra, iluminar a sombra. Mas eu procuro formas de não alimentar aquilo durante muito tempo. Aí cada um faz do seu jeito. Ou é o Ho'oponopono, vai fazer uma oração, vai escrever, vai cantar, vai botar o pé num escaldapé, vai fazer um belo banho de ervas, uma defumada, não importa. Fazer um trabalho de
de radiestesia, um reiki. Vocês que são reikianos, gente, usa isso para vocês antes de tudo. Eu vi falando, um doente não cura outro, um doente não pode, não tem como, um doente não pode. Você já viu no hospital um doente cuidar de outro? Não, né? Isso serve para tudo na vida. Cuide de você antes de tudo e se fortaleça. Nós estamos numa fase assim muito importante. Tudo que está acontecendo aí no entorno, cada dia que passa, vai mostrando que aquele bico do funil, se é que nós já não estamos nele há algum tempo, se aproxima. E a gente precisa, quando eu digo a gente precisa de equilíbrio, a gente realmente precisa de equilíbrio para tudo que virá. Porque muita gente, é o que ele falou, tem muita gente se sentindo perdida. E tem muita gente que sabe muita coisa, que tem muita informação e que está muito perdida. Mas muitas vezes não assume que está. É aquilo, se eu sou alcoólatra e eu não reconheço que sou, eu jamais serei ajudado. A gente precisa, antes de tudo, reconhecer aquilo que a gente precisa melhorar ou naquilo que a gente precisa ajuda, porque ninguém aqui é autossuficiente, senão a gente não nasceria num planeta com 8 bilhões de habitantes. A gente nasceria isolado. Se a gente está em grupo, é porque a gente precisa de um grupo. Porque a gente tem para receber e tem para doar. Porque a gente tem para ensinar e para aprender. Tá tudo bem. Feliz de quem tem essa consciência. Todo mundo está aqui para colaborar. Todo mundo tem um dom, tem um talento, uma habilidade, uma capacidade muitíssimo desenvolvida e que pode ser muito bem aproveitada para ela, por todo. Por isso que essa coisa de ócio realmente é a oficina do capiroto mesmo. Mente vazia, oficina de quem? Né? O ócio é a mesma coisa, porque todo mundo pode colaborar com alguma coisa, desde que queira. Nós estamos enfrentando os nossos fantasmas, as nossas sombras, as nossas crenças, as nossas limitações. Eu não sei se em outra vida nós fomos estimulados para isso. Eu acredito que não. Quando eu vou dizer, gente, será que eu bati aí? Bati. Quando a gente olha para a história da humanidade, eu não vislumbro essa possibilidade de lá atrás a gente ter acessado isso. Embora, né, mataram aí não sei quantos milhões de pessoas na Inquisição, provavelmente tinham uma consciência um pouco mais expandida. Mas, enfim, o grande momento é esse. Então, se a última encarnação em terceira dimensão neste planeta, nesta condição de terceira dimensão, que a gente aproveite para ser realmente o nosso melhor. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Acabou se tornando meio que eu vou dizer um mantra, porque para mim a vida se resume nisso. Fazer o meu melhor não significa que vocês vão achar que é o melhor, mas eu estou fazendo o meu melhor. Lembra que ele falou da intenção? Se você tem boa intenção em ajudar e a outra pessoa, problema dela. É um direito que eu digo. E não é nenhuma questão de problema dela, é um direito dela. Um dia desse eu vi um comentário, nisso eu comentei em vídeos aqui, de uma pessoa que falou que tinha, acho que eu fiz um vídeo sim, de uma pessoa que falou que tinha tentado ajudar outra pessoa e que ficou chocado porque a pessoa não quis ajuda dele. Não fique chocado, não. Faz parte. Quantas vezes nos ofereceram ajuda e nós também não quisemos? Tudo bem, vida que segue. A gente precisa aprender a aceitar. Aceitar não, aceitar frustração, aceitar limites e impor também limites, dizer não, como eu canso de dizer sim quando se quer dizer sim, tá tudo belezinha. Agora dizer sim quando quer dizer não, é onde começam os problemas. Mas para isso, há que se ter coragem de ser o que se é, de ser um milagre, porque nem todo mundo banca ser o que se é. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui então esses comentários. Um bom final de semana para todos vocês, uma excelente semana. Amanhã já tem conteúdo pronto para vocês aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.